Olá, eu sou Alexandre Matias, sou jornalista e curador de música do Centro Cultural São Paulo e do Centro da Terra. Fui chamado aqui para discutir 50 anos de Woodstock e a gente foi um pouquinho além do tema. A gente falou um pouco sobre contracultura, sobre música, mainstream, mercado de música, festivais, grandes festivais, mas aí a gente decolou para um outro lado que foi uma experiência e tanto. Oi pessoal, começa agora mais um Quem Somos Nós, o nosso programa para quem tem prazer em conhecer. Se você quiser ouvir ou assistir todas as conversas que nós já fizemos nos últimos 6 anos, ou 3, se for assistir, vai lá no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você preferir, YouTube, Spotify, qualquer tipo de podcast. Em 1969, uma fazenda no estado de Nova York foi cenário de uns acontecimentos mais memoráveis da história que mudou a cultura e a mentalidade do mundo para sempre. O programa de hoje é mais um especial, lembrando os 50 anos do Festival de Woodstock, que não aconteceu em Woodstock. Aqui com a gente, o jornalista e curador de música do CCSP, Alexandre Matias. Quem é você? Sou Alexandre Matias, brasiliense, jornalista, corintiano, né? Quase 1,90 m. O que mais que eu posso falar? Atualmente eu sou, infelizmente não atuo tanto quanto jornalista quanto eu gostaria, porque infelizmente o mercado jornalístico, especificamente em relação à cultura, está de mal a pior, né? A gente não tem tanta análise, tanto aprofundamento, é tudo voltado para a agenda, questões mais pontuais, o que está acontecendo. Eu não consigo me encaixar nesse cenário do jornalismo cultural brasileiro hoje. Embora eu tenha o meu site, que é o trabalhosujo.com.br, que completa ano que vem 25 anos, e atualmente, há 2 anos, eu tenho trabalhado mais como curador. Eu sou curador de música do Centro Cultural São Paulo, o maior centro cultural da América Latina, que fica aqui em São Paulo, óbvio, e do Centro da Terra, que é um teatro pequeno ali no Sumaré, um teatro privado. Os dois têm vertentes diferentes, né, tanto em termos da própria ideia de curadoria, mas eu vejo como trabalhos não só complementares entre si, principalmente pelo fato de ser a mesma pessoa que escolhe os artistas e conversa tanto questões contratuais, técnicas, quanto questões artísticas, que são as mais interessantes. Legais, né? Pois é. O resto é chato. Quanto com o momento em que a música brasileira está passando hoje. Eu sou meio contra a corrente que diz que a música brasileira nunca já teve melhores momentos do que hoje, a música brasileira atual é uma porcaria. Eu acho que a porcaria que acontece hoje é justamente a forma como essa música chega nas pessoas, que infelizmente elas não têm contato com o que eu acho que seja a melhor época da música brasileira. A gente, e aí a gente pode comparar com... E por quê? Porque tem uma produção muito intensa, refinada, espalhada, que é um dos motivos que essa produção não consegue... Dá aparência de que lá não está acontecendo, é Exato. isso? E ao mesmo tempo você tem um mastodonte do outro lado, né, que é o mercado mainstream, que é cada vez mais nivelado por baixo, que tem muita gente botando muito dinheiro, e no momento que a gente está vivendo politicamente, né, essa cultura que faz pensar, não só a música, ela não só tem sido precarizada, como vilanizada, por motivos óbvios, né, justamente por fazer as pessoas pensarem. Mas se nos anos 50 a gente tinha um Tom Jobim, hoje a gente está numa situação que a gente tem 3 ou 4 Tom Jobins. Mas ninguém sabe, é isso? Eles estão espalhados, fazendo coisas completamente diferentes do que se esperaria de um Tom Jobim tradicional. E do mesmo jeito a gente tem vários outros nomes. Chicos e Caetanos. Exato. E... Não estou querendo desmerecer, porque fica parecendo não, claro, que... Não, está super claro. Você está dizendo que tem gente no mesmo nível, Exato. Só que eles não conseguem ter a dimensão pública que esses caras de antigamente tinham. Exato. E hoje a gente entende um Chico, um Caetano, um Gil,
como grandes nomes da música brasileira, mas depois de vários anos que eles tentaram. Por mais que eles já tiveram logo nos seus primeiros momentos uma exposição muito maior Eles do que foram todos. bem, tinha os festivais, Pois é, e tarará. era Era um outro país, né? Exato. Um outro mundo, né? É um outro mundo. Mas, botando na ponta do lápis, o primeiro disco do Caetano Veloso vendeu 10 mil discos, que é um número hoje alto, se for comparar, principalmente se você falar em termos de venda de disco, então, né? Exatamente, que um não outro existe mundo. mais. Existe, essa é Existe outra discussão, pouco. né? Eu acredito que o suporte disco ficou ultrapassado, mas o formato álbum, ele é Tá como... voltando. Ele nunca morre, sabe? Você compor determinadas canções... Com um conceito maior, Exato, que era com isso um que era o álbum. determinado produtor, num determinado estúdio. Com um olhar e com uma mensagem global dividida em faixas, Em canções, né? exatamente. Mas depois as pessoas passaram a não, né? Você faz um EP, faz um... Pois é, mas os discos continuam sendo feitos, né? E eu acho que isso é um formato, como a sinfonia, como a ópera. Isso não morre porque o suporte é o CD ou o Spotify. E o Caetano Veloso mesmo só foi conseguir vender 1 milhão de discos nos anos 90 cantando Peninha. Então ele só novamente, não estou desmerecendo o Caetano Veloso. É só para a gente ter uma noção e perspectiva de que esses artistas que estão aparecendo agora, que são grandes nomes, que não conseguem ter uma visibilidade como deveriam, eles têm pelo menos o mesmo tipo de qualidade artística e musical do que esses considerados grandes nomes da nossa música. E aí, por outro lado, você tem um mercado batendo de frente, sei lá, o sertanejo é motivado pelo agronegócio, que tem várias outras questões, tipo, que não tem nada a ver com arte, nada a ver com cultura, é ganhar mercado. Sabe? É business. Os principais patrocinadores desse tipo de evento, desse tipo de artista são vendedores de cerveja, marcas que não estão relacionadas necessariamente a um crescimento cultural, e sim a conseguir determinados mercados. O assunto, assim, a gente estava falando num outro programa sobre o quanto tudo virou produto, não é isso? E que essa ideia de que se você não tem um valor financeiro, você não tem valor, não é? E a música está um pouco mais ou menos nisso, né? Independente do seu valor artístico, se você não conseguir ter um valor econômico, você não tem importância. A música passou ainda por um período ainda mais conturbado em relação especificamente a essa questão do valor, porque na virada do século a gente teve a ascensão primeiro do Napster, né, aquele software que permitia a troca de música sem necessariamente a pessoa baixar de um servidor, como era o formato antes, então eu conseguia pegar uma daqui música... e passar para lá. Exato, e sem pagar, né? E aí você teve um momento em que as pessoas achavam, inclusive, que a revolucionário também. As pessoas achavam que isso era revolucionário, que no final é uma ingenuidade absurda. Né? Só que a escala disso é revolucionária. Porque se antes você gravava uma fita com as músicas escolhidas para dar para um amigo, agora você tinha toda a sua coleção de discos disponível para quem quisesse ouvir. A indústria fonográfica quebrou, mas ao mesmo tempo está aí, né? Eu faço muitas ressalvas em relação a isso, mas tinha todo um discurso de que sem a indústria fonográfica não existe a música, o que é Não é verdade. Pois é, claro. As pessoas vão continuar. É como a crise no jornalismo, tem gente que fala, o jornalismo morreu. Não, ele não morreu. Talvez o jornalismo tradicional esteja morrendo. O jeito como a gente consome informações, como a gente consumia no último século, não faz mais sentido. Como aconteceu com a música, né? A música, no fim das contas, foi meio que precursora dessa discussão que foi para o cinema, foi para a televisão, foi para a rádio, está em todo lugar. Aconteceu primeiro com a música. Exato, né? Tem um historiador francês, um filósofo francês chama Jacques Attali, que ele comenta que a música prenuncia uma série de transformações que vai acontecer com a sociedade como um todo. E ele cita isso como exemplo disso a criação da orquestra. A orquestra aparece antes da fábrica, que é um dado momento em que, antes da fábrica, de tarefas. Exatamente. Antes da fábrica, o cara que fabricava sapatos sabia fazer a sola, sabia fazer o material que revestiria a sola, os cadastros, as ilhoses. Depois da fábrica, tem um cara que faz tal coisa.
essa ideia já havia acontecido antes, quando se inventa o conceito de orquestra. Você tem uma pessoa que rege o funcionamento, rege literalmente, aí nesse caso, o funcionamento de uma grande massa de funcionários, cada um faz uma determinada coisa que resulta... Junto fica numa uma outra obra, coisa. exato. E mais um dos exemplos de que a música acaba sendo meio que o boi de piranha das transformações, né? Acaba pagando um preço por isso e, no Então, caso aí, como vai ser daqui a 100 anos, já que tem o que acontece? Ela está prenunciando, agora eu fiquei curioso. daqui a 100 anos é complicado, né? Não, mas se está prenunciando, como vai ser? Eu acho que uma das coisas Né? que já está acontecendo é que você não tem mais a diferença entre artista e público. É um outro O filósofo... que quer dizer isso? Um filósofo mais contemporâneo nosso, morreu faz mais tempo, né? O Attali, ele ainda está vivo. Mas o Marshall McLuhan, nos anos 60, prega que a ascensão de algo chamado prosumer, que é o consumer com o producer. É alguém que produz e consome, eu não gosto de usar esse termo, mas eu fica também mais acho fácil, conteúdo. Né? Não é conteúdo, produz e consome cultura. E o que a gente vê hoje, principalmente pelas redes sociais, tão onipresentes e tão inescapáveis, é que todo mundo já está produzindo cultura, de uma forma ou de outra, consciente ou não. Todo mundo, de certa Sempre forma, fez é isso, artista. mas só não dava vazão. tinha isso. Exatamente. Não é que é novo esse daí. Não é. É que não tinha instrumento de divulgação disso. E ao mesmo agora tempo- é fácil. Aqui, né? Tá certo? Exato. No rádio já tinha, mas isso aqui não tinha. Não, e ao mesmo tempo tem uma coisa da própria consciência disso, porque às vezes você era um artista ou fazia alguma coisa que tinha um valor artístico, só que como você não estava no esquema da arte, no sistema, sei lá, no mundo dos negócios que engloba o mundo das artes, você não se via como artista. E hoje a gente está no extremo oposto, que Qualquer é quase a também, banalização disso. Qualquer um se acha artista. Né? Exato. E assim, o que é ser o artista? Por que eu me digo artista e você não se diz? Aí a gente vai entrar na discussão sobre o que é arte, que eu acho que se a gente entrar no buraco do coelho, aí a gente não volta mais. Sei. Mas eu acho que a internet fez despertar uma consciência de que é como você mesmo tinha falado, anterior à própria internet, que a partir do momento que você escolhe uma determinada foto para ser a sua foto numa rede social, você está dizendo alguma coisa. Na hora que você põe uma foto lendo um livro ou sem camisa, você passa uma série de informações sobre como você quer que as pessoas te vejam. E ao mesmo tempo você tem o lado B disso, lado B para usar um termo antigo agora, né? Da época do disco, né? Exatamente. É que ao mesmo tempo que você se mostra como você quer ser, você também mostra como você acha que as pessoas gostariam de te ver. Exato. Mas vamos lá, então, é interessante, isso aí dá para fazer outro programa, na verdade. Depois mas eu quero voltar, eu quero ficar nesse aqui por enquanto. De vez em quando a gente vai fugir, como acontece sempre, inclusive aqui. Mas, partindo do que você está falando, a gente está aqui para falar sobre o Woodstock também, né? Ele não foi o primeiro festival, tá certo? Nem foi o mais bem sucedido, mais bem organizado, não foi nada disso, mas ele acabou marcando um ponto, porque estamos falando dele 50 anos depois, o que parece um absurdo, para falar a verdade. Por que nós estamos falando de um festival que aconteceu há 50 anos? Meio século. Tá certo? É um negócio um pouco estranho, mas ele teve uma importância simbólica, acho. Claro. De um momento 69, Guerra do Vietnã, aqui o Woodstock chegou uns 3 anos depois, né? A gente recebia, talvez seja difícil para as pessoas entenderem que as coisas chegavam aqui 3, 4 anos depois, né? Do que acontecia lá fora. Tinha que contrabandear disco, que era um outro universo, não é o de agora. Mas assim, naquele momento nos Estados Unidos, e que acabou reverberando por o mundo inteiro, aconteceu um treco, meio bobo até, assim, bobo que eu digo, meio mal feito, e que até hoje as pessoas falam, e nós estamos aqui falando sobre ele. Por que isso? Tem uma coisa que é indiscutível, que é o tamanho. Ele talvez não tenha sido o primeiro, porque com certeza ele não foi o primeiro, né? Tem uma série de exemplos, Monterey Pop Festival talvez seja o principal deles, mas tem o Festival da Ilha de White, enfim, juntar vários artistas, num grande evento que durasse 2 ou 3 dias. Já existia. Não era, o próprio
Tinham festivais de folk, festivais de jazz e tal, mas o grande lance era o momento que o rock estava vivendo e a proporção que o Woodstock levou, porque até hoje não se tem um número preciso sobre a quantidade de público, mas se estima-se que 500 mil de pessoas foram para aquela fazenda ali. O que fala era 200 mil pagantes e o resto... Pois é, mas no primeiro dia o pessoal já derrubou a grade, todo mundo entrou de graça. Tem algumas estatísticas que fiz entre aspas aqui, né, porque tem gente ouvindo, que é o fato da rodovia que ligava Nova York, que era a maior cidade mais próxima à região de Woodstock, ter ficado parado por mais de 8 horas. Volume de carros que não andavam. Pois é, uma coisa que, assim, por mais que outros grandes eventos tenham acontecido depois, sei lá, a gente pode ir para um outro lado, que é quais foram os shows que mais reuniram público na história. Você tem, por exemplo, o primeiro grande nome a ultrapassar a marca do 1 milhão foi o Rod Stewart, quando fez um show no Réveillon do Rio, começo dos anos 90, o final dos anos 80, não estou lembrado. Mas o número era 3 ou 4 milhões de pessoas, só que muita gente falava, as pessoas não foram ver o show do Rod Stewart. Eles foram no Réveillon do Rio, e o Rod Stewart estava lá. E juntaram, exato. Os Rolling Stones fizeram um show gratuito na praia de Copacabana em fevereiro e eles juntaram 1,5 milhão de pessoas. Mas era um show gratuito, era um artista só, e por mais que o Woodstock tenha reunido grandes artistas da época, ele não reuniu os maiores. Ele foi concebido, inclusive, para ser um evento em que reuniria Bob Dylan, Rolling Stones e os Beatles. Seria Nenhum dos três topou. Nenhum dos três topou. Mas esse foi o conceito inicial e os organizadores saíram falando para todos os outros artistas que, se tudo der certo, a gente vai ter esses três, cada um nesses dias. E todos os outros artistas toparam. É claro que eu estou falando de nomes como The Who, Jimi Hendrix. Que não era ruim, tá certo? Pelo contrário. Mas que... O que eu li, assim, é que o Creedence foi o primeiro nome grande, importante que topou. Exato. Né? E que depois eles usaram, olha, ele já topou exato. e tal. Mas o tempo todo eles jogavam a carta dos Beatles, do Dylan. O Dylan morava próximo ali, não é isso? O Dylan sofre um acidente em 1967, se não me engano, ou 66. Um acidente que até hoje é meio nebuloso. Ele estava andando de moto, ele cai de moto, e muita gente achou porque ele fica recluso. E depois que ele sofre esse acidente, ele já estava meio de saco cheio do assédio da imprensa, do assédio do público, e ele usa a desculpa do acidente para sumir, e ele vai morar numa fazenda nessa região de Woodstock. E ele fica 1 ano e meio desaparecido, muita gente achava que ele tinha sido vítima de uma conspiração do FBI, que ele estava morto, que as pessoas não estavam querendo falar, que ele tinha sofrido um acidente grave. O mais próximo da verdade, um livro de um biógrafo dele, chama Howard Saunders, que foi inclusive lançado no Brasil, não vou lembrar o nome do livro, mas fala que ele caiu da moto, não foi um acidente grave, mas ele aproveitou isso para se recolher. E o fato dele ter desaparecido do olho público por tanto tempo criou uma lenda de o que teria acontecido com ele, e essa lenda estava associada a essa região próxima a Nova York, chamada Woodstock, que foi o motivo dos organizadores do Woodstock terem escolhido essa região para acontecer. O que é, de certa forma, irônico, porque se você pensa na ascensão do movimento hippie nos Estados Unidos, ele acontece muito mais na Califórnia, na outra costa, na costa oeste. Exato. E aí o grande evento que acontece disso, acontece na costa leste, próximo a Nova York, que era uma cidade que, de alguma forma, esnobava o movimento hippie, por ser muito voltado para o misticismo, campo, exato, campo. coisas que não tinha nada a ver com a atmosfera urbana de Nova York. E depois, na verdade, não aconteceu na cidade de Woodstock, porque, pelo que eu li, o pessoal da cidade fez um abaixo-assinado, entrou na justiça. Não sei. Não foi. Aí foi para a cidade de Bethel. Ah, sim. Porque um carinha falou, olha, tudo bem, quase que não aconteceu, não é isso? É isso. Aí um dono de uma fazenda Max falou... Yasgur. Isso, façam aqui e tal. Cobrou, né? Não é que foi de graça, mas façam aqui. Exato.
E era na região de Woodstock, Era então próximo, não né? estava errado dizer, Não, mas eles não conseguiram fechar É que o com festival de município. Woodstock foi em outra cidade, que é engraçado Exato, também. exato. É tipo A Rock in gente- Rio, Lisboa. É. É mais ou menos isso mesmo. É isso mesmo. Que é maluco, mas aconteceu, É né? isso. Aham. E, bom, aí, então, o que eu acabei lendo, estou me preparando para conversar com você, é isso, aconteceu essas bagunças, os caras estavam completamente desorganizados, não era uma... Era uma tentativa de fazer um grande festival, mas eles não tinham essa estrutura, não sabiam fazer, ou sei lá, alguma coisa assim, e as coisas aconteceram tudo improvisado. Exato, usando um ditado, não sabia que era possível, foi lá e fez. Que era impossível, foi lá e fez. E era isso, assim, eles pegaram, não tinham uma ideia do que era, eles estavam pensando em, se a gente conseguir ter muita gente aqui, vão ter 100 mil pessoas. E mesmo assim eles estavam preocupados, né? Imagina que era uma época que você não lidava com multidões do mesmo jeito que você lida hoje, né? E aí, questão de alimentação, de Banheiro. equipamento de som, banheiro, enfim. Como é que o público ia ficar? O público acabou acampando por conta própria, dormindo uns em cima dos outros. Choveu, teve... E chovia no palco, Chovia né? no Ou seja, palco, exato. assim, se você olha hoje, era uma tendinha. Se você olha e fala assim, não é possível, era uma tenda. Na hora que começa a chover no filme, que talvez seja a coisa mais bem sucedida do festival, que além de... Que é o documentário que ganhou o Pois Oscar. é, e tal. além de ganhar Oscar, também revelou o Martin Scorsese, né? Que foi a primeira coisa de cinema que ele fez. A edição desse documentário é do Scorsese. Mas no filme, na hora que o tempo começa a fechar, tem um cara que pega o microfone e fala: saiam de perto das caixas de som, porque senão vocês vão ser eletrocutados. O Graham Nash, que toca no Crosby, Stills Nash, ele vem de helicóptero, ele está chegando. Na hora que o tempo está começando a fechar, o helicóptero quase bate em uma dessas caixas de som. Pois é. Então, é meio, você Completa. olha, é ser um caos. É meio sobre a ida para a Lua, né? Que foi em 69. Aham. É um pouco parecido também. Você É um fala pouco assim, parecido. não, mais organizado, tô Claro, falando, mas você com olha certeza. hoje e fala, nossa, como é que os caras foram para a Lua num negócio que era igual um Fusca, né? É isso. Isso. E agora você fala, nossa, os caras fizeram um festival, que nós estamos conversando sobre eles agora, que é um negócio com band-aid, né? Eles grudam as coisas, uma tendinha, os músicos tomavam choque, né? Quando estavam cantando. Aí você fala assim, Deus do céu! Não tinha comida para os músicos. Não O cara tinha chegava comida lá, para "E aí, o que que música, eu não vou tinha comer?" comida para as pessoas, não tinha banheiro para as pessoas, não tinha nada, 500 mil pessoas. Você fala, que isso? Pois é, pois é. E você citou a história do pouso na Lua, era uma das frases que se falava à época, né? Em julho de 1969, o homem pisou na Lua, em agosto de 69, o homem pisou na Terra, que era a questão humanista do Woodstock, né? O Woodstock, no fim das contas, também teve essa importância por ser uma espécie de ápice do movimento hippie, de toda a revolução cultural que estava acontecendo após ali 66, 67, a revolução contracultural, e que ia de encontro a uma sociedade mais violenta, paranoica, que os anos 60 também... A guerra, Vietnã, né, exato, nos Estados Unidos. Todo o assassinato do Kennedy, depois do Bob Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, toda a questão dos direitos civis, isso só nos Estados Unidos. Aí você vai para a Europa, você tem mais de 68 na França, você tem a Primavera de Praga, enfim, um monte de coisa acontecendo. Também tem uma questão estatística e etária, que nos anos 60, por conta da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados voltam da guerra para as casas, voltam e fazem filhos, né? O famoso Muitos, baby boom. baby boom. Exato. E durante os anos 60 era uma época em que você tinha mais adolescentes do que qualquer outra faixa etária, em vários países ao mesmo tempo. O que tornava, vamos fazer uma passeata a favor da legalização da maconha? Vamos! E você conseguia juntar, sei lá, 1.000, 3.000 pessoas em qualquer cidade dos Estados Unidos. Qualquer cidade. Aqui no Brasil também, né? A gente teve até um extremo para um outro lado, que é a passeata contra a guitarra elétrica, né? Que a gente passou por isso, infelizmente. Eu sei, Elis Com Regina. o Gil e Elis o Gilberto Regina. Gil, Pois é, felizmente eles Depois se retrataram. voltaram atrás, Isso. pois é.
Mas isso é um pouco interessante você estar falando. Então, a ideia de que a gente tinha um mundo ocidental, né? Vamos falar né? Porque nós não somos o mundo, né? O Exato. Ocidente não é o mundo. Mas assim, esse mundo ocidental, de alguma maneira, estava passando por esse momento, excesso de jovem, vamos chamar assim. Exato. Que não aguentava mais as estruturas anteriores e que queria mudar o mundo através de uma coisa bem oriental agora, que é o amor, a paz, né? Essa coisa, uma coisa bem, vou chamar de hinduísta, por trás de tudo isso, bastante droga, né? Como a droga era vista como uma lente, uma porta para novas percepções sobre como é o mundo. Não é isso? Assim, Isso. A base era isso. Um expansor de consciência. Isso. Tanto a questão mística quanto a questão... da compreensão Exato. do mundo, que a droga era um auxiliar, né? Depois veio aquele livro A Erva do Diabo, quer dizer, tinha toda uma concepção de que o mundo estava errado, né? De que estava podre, estava velho e que ele poderia recomeçar não na base da violência, porque era contra, né? Mas na base do amor, né? E da liberdade. Exato. O que deu errado? Porque não aconteceu isso, tá certo? Não aconteceu isso. Então o Woodstock, como acho que você falou isso, é o ápice desse momento, ali veio para baixo. Logo depois acontece o Festival de Altamont, que esse acontece na Califórnia, que é um jeito raso de descrever a resposta que os Rolling Stones deram pro Woodstock. E é um festival em que tudo dá errado mesmo. Morre uma pessoa, Exato. Tá certo? Os Hells Angels Os matam Angels um cara. se autodenominam seguranças dos Rolling Stones, sem os Rolling Stones terem dado esse mandato para eles. Então eles estavam ali e num dado momento no show, e tem um documentário também sobre Altamont, alguém que teria puxado uma arma durante o show, enquadrado por esses seguranças não oficiais e assassinado, esmurrado com um taco de sinuca, enfim, uma cena grotesca que inclusive está nesse documentário. Esse show acontece quando os Rolling Stones estão numa fase diametralmente oposta a essa cultura da paz e amor e tal. Eles estavam indo para um lado mais da violência mesmo. O Mick Jagger sobe no palco usando uma camiseta com um ômega no peito, né, a letra grega que significa o fim. E do mesmo jeito que Woodstock foi entendido como um grande momento, Altamont foi entendido como um péssimo momento e foi aí tanto John Lennon na Inglaterra e Gilberto Gil aqui no Brasil gravaram que o sonho acabou. No fim das contas, o que deu errado é isso, que os caras estavam vivendo um sonho que quando todos estavam sonhando juntos poderia funcionar, que foi o que aconteceu em Woodstock, mas nem todo mundo quer sonhar esse mesmo sonho. Infelizmente foi isso. Assim, nos anos 60, toda essa contracultura hedonista e pacifista e... pressupunha que todo mundo tivesse nessa. Exato. Que na verdade, não é assim que a vida funciona, nunca. Ingenuidade, exato. Não é isso? Só que degringolou de um jeito... Depois, quando Charles Manson matou, né, a Sharon Tate, até no filme do Tarantino não fala isso, mas passa por esse assunto. Tem muita gente que diz assim, o Woodstock foi o ápice, aconteceu isso, depois aconteceu esse assassinato, que falou assim, esse negócio de hippie tá tudo errado, né? Parece que marcou... Tudo aconteceu tudo no mesmo ano, né? É uma loucura isso. Tá certo? Assim, tudo no mesmo ano, tudo... E falou assim, acabou, isso é uma bobagem, esses caras são uns idiotas, e daí para diante foi... Pior do que uns idiotas, né? Eles são perigosos. Perigosos, violentos. E também outro marco dessa época é o Sem Destino, Easy Rider, dirigido pelo Dennis Hopper, o primeiro filme dele, que também ele começa com esse lado mais idílico e quase ingênuo e termina, não vou falar do fim do filme, mas violento. De uma forma violenta e assim, ó, a realidade é bem diferente desse sonho. Então, tudo acontece ao mesmo tempo e não acho que tenha sido por acaso, sabe? Tinha um zeitgeist, um consciente coletivo
ao redor daquilo que parecia mostrar que, tipo, não dá para essa cultura da paz e amor sobreviver por muito tempo como uma coisa... Não te dá pena? Dá, claro que dá, claro que dá. Você olha e fala, nossa... Porque é isso. Assim, Não que a gente deveria estar vivendo como hippie, não é isso, né, que eu estou falando. Claro que não. Mas não dá pena que fala, isso é uma bobagem, porque depois o mundo virou mercantil, né, a partir daí. Exato, exato. Mesmo o sonho dos jovens é o sonho de se dar bem na vida. Com né? certeza. Não é o sonho da vida ser legal, né? De novo, eu não quero parecer velho, às vezes é foda, porque eu tenho 61 anos, aí você fala assim, caramba, né? Eu tentando... Não é isso, não né? é Assim, você é mais novo que eu, tá certo? Então, ainda bem que você tem pena também. Dá uma pena porque que as coisas tenham caminhado por esse lado. Com certeza, com certeza. Elas podiam ter caminhado para outro, né? A própria realização do Woodstock é uma prova que, mesmo tudo dando errado, pode dar certo. Pode ser legal, Pois é uma coisa que é isso. A gente está falando meio século depois dele ter acontecido, de um evento que poderia ter se tornado uma catástrofe. Podia ter acontecido uma coisa muito pior. 4 pessoas morreram, 4 pessoas nasceram, né? Tem essa... Também é uma lenda 0 a urbana. 0, Exato. E morreram, nenhuma dessas mortes foi violenta, nenhuma dessas mortes foi uma tragédia. A gente teve pessoas mais velhas, tiveram um ataque cardíaco, enfim, não foi um... Cada um fala uma coisa, essa história é difícil saber, né? Enfim, mas o fato poderia ter acontecido uma tragédia muito pior, as pessoas poderiam ter morrido pisoteadas e tal, infelizmente isso não aconteceu. Né? E fora o próprio festival em si, gerou momentos que são icônicos na história, na música, na né? história da Janis música. Joplin, exato. né? Acho que o melhor exemplo disso é o Jimi Hendrix tocando o hino norte-americano, simulando a Guerra do Vietnã com o barulho da guitarra. Né? Esse é o movimento mais clássico, mas enfim, você tem o Joe Cocker cantando Will Let It Out For My Friends. Pois momentos ali que, sabe, daqui a 50 anos a gente ainda vai estar falando sobre o Woodstock. Né? Conseguiu, bem ou mal, encapsular esse zeitgeist do final dos anos 60. Né? Então, mas o que deu errado? Acho o que que a gente não fez? O que não aconteceu? Não sobre o Woodstock, mas esse foi um ano que é isso, assim, foi lá em cima, gente muito importante não participou, né, do festival, tá certo? Os principais não participaram, mas os outros foram muito importantes, alguns nem tinham tanta importância e acabaram foram catapultados a partir daí e tal. Exato. A ideia de que a gente podia viver em liberdade, viver bem e que o dinheiro não era tudo, foi pro saco. Eu acho que um dos pontos, eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, essa questão especificamente, o que deu errado. Mas olhando assim friamente, eu acho que a proporção foi o problema. Porque você tinha outros festivais de rock que rolaram. Assim, a gente não sabe quais os perrengues que o festival de Newport teve, ou depois no Brasil, o festival de Águas Claras. Eu estive lá. Então... pelo que era uma contam, bagunça do cacete. Exato, né? E provavelmente era meio Woodstock mesmo, nesse mesmo nível. Eu ia falar. Se você fosse as coisas no Band-Aid também. Pro bastidor lá, você ia ver coisas bem parecidas com aquilo. E Águas Claras não teve 1 milhão de pessoas, meio milhão de pessoas, não teve 100 mil pessoas. Quantas pessoas foram? Não faço a menor ideia. Nem se falam, né? Não faço mas eu sei que os guardas paravam todo mundo na estrada para ver se você tinha fumado maconha. Isso eu sei, paravam todos os carros, todo mundo parava. E aí prendiam os caras que tinham? Não faço ideia. Era só para intimidar? Não sei, acho que era para encher o saco. Entendi. Mas o fato é, a gente não lembra do Festival de Águas Claras, possivelmente porque ele não foi tão grande. Quem esteve lá, ou quem gosta de música, quem foi acompanha interessante. Pois é, foi muito interessante. Mas aí você pega um outro extremo disso, que todo mundo lembra, é o Rock in Rio, que, do mesmo jeito que o Woodstock, apelou para quantidade, para o gigantismo, para a megalomania. E os dois são bons exemplos de que a quantidade fez com que eles entrassem para a história. Mas talvez, se eles não fossem tão grandes, eles pudessem ter sido mais bem-sucedidos do ponto de vista artístico, estrutural, e talvez não tivesse... Não tivesse essa dimensão simbólica que tem. E, ao mesmo tempo,
poderiam ter acontecido outros Woodstocks sem essa pressão das pessoas que não queriam estar em Woodstock. Não, tentaram, né, fazer outros Woodstocks. Fizeram um segundo Woodstock. Sim, 25 anos depois, e esse ano... Que deu tudo errado. Pois é. Não é isso? Que tentaram e depois desistiram. Deu tudo errado em um outro... o desse ano, né? O dos 50 anos. Porque o de 25 anos aconteceu, ele pode ser considerado... A gente pode dizer que ele deu errado, porque, embora comercialmente ele tenha se pagado, o que não aconteceu com o original, você não lembra. Quem tocou no Woodstock? E parece que teve violência também, parece que teve alguma coisa assim, que acabou... Era uma homenagem violenta a um negócio de paz e amor, o que fica esquisito. Né? O primeiro perdeu muito dinheiro, né? Que seria... Outro dia eu li, acho que seriam 10 milhões de dólares hoje. Nossa. Perderam 10 milhões de dólares. O irônico é que a única parte que eles não... Os produtores do Woodstock abriram mão e falaram assim, não, a gente não quer dinheiro disso, foi o documentário e a trilha sonora. Que aí deu muito dinheiro. A gente só está falando disso porque o documentário e a trilha sonora... O documentário, especificamente, ele é revolucionário não só por conta da presença do Scorsese, né, que ele é o cara que inventa... Ele montou, é isso? Ele montou, ele é o editor do filme. Ele mais alguma equipe, mas ele era o editor principal. E ele tem a ideia de usar aqueles planos simultâneos. Eles tinham muitas imagens, eles queriam fazer um filme de 6 horas, originalmente. E aí eles falaram, cara, se a gente fizer 6 horas, nenhuma distribuidora vai pegar. Então a gente precisa reduzir isso, o filme é longo, acho que não chega a ter 2 horas, mas é longo você pensar que é um filme de um show. Mas eles tinham muitas imagens e eles também queriam mostrar tanto o público assistindo os shows, os perrengues que passaram e os artistas se apresentando. E aí o Scorsese teve essa ideia de, tipo, já que a tela é widescreen, vamos colocar 2 ou 3 cenas simultâneas, o que é um efeito incrível, que dá uma ideia do que é estar lá. É a primeira vez que alguém faz isso num documentário, de usar 2 cenas numa mesma imagem. E ele também populariza o uso da câmera na mão. Que até então você não tinha essa coisa da câmera balançando, isso é uma invenção do cinema francês, especificamente do Godard e do Truffaut, da Nouvelle Vague francesa, que para o espectador norte-americano, ou comercial, não fazia sentido, era algo amador. E o pessoal vai lá e filma, tem até uma situação engraçada que o diretor do Woodstock era um dos câmeras, Michael, não vou lembrar o sobrenome dele agora, Wally, acho, enfim. E ele está filmando o show do The Who, e o The Who teve aquela explosão de violência, como era característica nos shows, e o Pete Townshend, o guitarrista do The Who, dá um chute na câmera do diretor. Então, nesse momento, ele apareceu depois no DVD que lançaram como um extra, mas eles não conseguiram colocar no filme original, mas a câmera está balançando quase o tempo todo. E ele começou como um festival, assim, o primeiro dia era folk, né? Eu estava lendo. Tinha essa divisão. Tinha uma divisão, né? Assim, Tinha primeiro dia folk, segundo dia rock, progressivo. Mas rock eu progressivo acho... porque não era rock progressivo ainda, né? Não tinha esse nome. Não era assim ainda, né? Depois virou rock progressivo. Mas eu acho que até a coisa dos horários, a quem toca que dia, aí teve a história da chuva, e quando choveu eles tiveram que... Então acabou bagunçando. O primeiro dia acaba sendo o dia mais folk, mas depois os outros 2 dias... É qualquer coisa, quem estava lá, né? Pois é, porque tem também uma coisa que não se fala muito, mas você tem uma presença negra muito importante em Woodstock, né? Tem vários artistas, um dos mais expressivos é o Sly and the Family Stone, que tem um diz momento... que foi fantástico, Pois é, um né? momento icônico e que não se encaixa quando a gente está pensando em movimento hippie, flower power e tal. É dançante, né? Pois assim, mas era uma versão, era soul music virando funk. Era uma transformação, a mesma transformação que aconteceu com o rock era mais folk, né? O rock Exato. veio do folk, e daí veio rock. E aí abre a cabeça, a mesma coisa aconteceu com a música negra. Tem o Rich Evans também, que é um cantor folk, que inclusive a música que é mais conhecida, que é Freedom, foi improvisada. Ele acabou o show e as pessoas continuavam pedindo música, ele vai lá e faz uma música na hora. Na hora? Uma música na hora que depois fica no repertório dele até Que maravilha. morrer. Pois é.
tudo a ver com o espírito do Do Woodstock. momento também, né? Exato. Que é bem isso. Hoje em dia seria quase uma loucura o cara fazer isso. Improvisar uma música Claro, na hora. Correr o risco de fazer isso. Naquele Exato. momento valia, né? Até Exato, e porque eu acho ninguém- que isso acaba resumindo, né, o evento, né, que é vamos correr o risco, sabe? Vale a pena. Por que não? Hoje a gente está vivendo um mundo que esse mundo é medido por números, né? Então não, acho melhor não improvisar porque vai pegar mal, não vou saber o que esse cara vai falar, o público pode ficar contrariado, o tempo não vai dar, é tudo muito Eu tenho cartesiano. duas sensações, assim. Eu acho correto que a gente tente ser mais eficiente. Ao Claro. mesmo tempo, né? Assim, esse negócio de fazer nas coxas é um negócio que não é legal. Ao mesmo tempo, tem um outro feeling que é assim, a gente acaba não abrindo, fechando portas para outras coisas e vira tudo um pouco standard, tudo a mesma coisa. Exato, E exato. é muito difícil achar esse meio do caminho. Então eu acho interessante que a gente tenha evoluído do ponto de vista da eficiência, fazer direito, de dar um show. Quem pagou tem que assistir um show profissional. Ao mesmo tempo perde naturalidade. Existe um meio do caminho? Alguém faz esse meio do caminho? A gente consegue fazer isso? Acho que muita gente faz, se eu pensar em termos de artistas que fazem isso, tem a história da música cheia de exemplos assim. Só que é isso, assim, os melhores momentos desses artistas são justamente os que são improvisados. Que escapam. E aí na hora que ele consegue se consolidar como um nome, ele se engessa porque ele não improvisa mais. Começa a morrer. Exato, exato. Aí você vai pegar, sei lá, Caetano Veloso, por exemplo, que é um cara que eu acho que, inclusive, depois de velho, começa, se conseguiu, cutuca e o tempo todo está preocupado com a reinvenção. Mas chega um dado momento ali no meio dos anos 90 que ele meio que fala, cara, não. Ele grava o Peninha, como eu estava citando, aí ele começa a gravar uma série de songbooks. Era um momento também que ele queria homenagear os nomes que influenciaram. Ganhar uma grana também. Também. E não tem E não tem problema nada com de isso. errado em ganhar dinheiro. Mas aí chega um dado momento que ele vira e fala, vou me arriscar, e ele grava o C, chama uma turma bem mais nova que ele para fazer, e eu acho que esse comportamento é ótimo. Ao contrário de outros artistas, por exemplo, Chico Buarque, nunca fez nada parecido com o que o Caetano fez depois de velho. Você vai pegar, a partir do Para Todos, especificamente de 91, os discos do Chico têm um padrão, têm um formato. Eles seguem, o último até vai um pouco mais além, quando ele compõe aquela música As Caravanas, que é uma música que foge do padrão. Uma música mais longa, uma música que tem um dedo na ferida, que ele chama um cara do funk carioca para fazer uma batida, sabe? Então, você tem que ter esse lado do improviso, esse lado do risco, senão a coisa deixa Morre, de ser... não é? Porque exato. arte sem risco não é arte, não é? Até Aí é uma arte, outra mas coisa, arte aí meio não é um produto, não é já, convencional. não é já O produto fazer também como é produto. arte, né? Eu acho que também a gente não... A arte não necessariamente ela é revolucionária o tempo todo. Sabe? A arte pode ser padronizada. A arte pode ser ruim, inclusive. A arte ruim não quer dizer que ela não seja arte. Só que arte ruim é arte ruim, né? Tipo, você não precisa de arte ruim, você quer uma arte que te ajude a se elevar, né? Você vê o mundo de uma outra perspectiva, não de uma perspectiva padrão. Quem sabe? você acha que está fazendo hoje? Que você falou assim, tem um monte de gente que não aparece porque a maneira que as coisas... A gente estava falando no começo, não vou repetir. Quem que você acha hoje que são os Tom Jobins, ou as Elis Reginas, ou seja lá quem mas for? é muita gente. Se falar um estado, eu falo as pessoas. Né? Sei lá, a filha do Glauber Rocha, Alva Rocha, é incrível. A filha do Itamar Assunção, a Elisa Assunção, também é incrível. Você tem o Criolo, o Emicida, sei lá, pegando uns exemplos que são menos comerciais, Negro Léo, Zé Manuel, que são dois exemplos extremos. Assim, Zé Manuel é um pianista do Pernambuco, tipo, sofisticadíssimo, incrível, assim, uma coisa muito refinada, muito diferente do que você espera quando você fala em música brasileira, como o próprio Tom Jobim era, né? Quando você fala em música brasileira, você tem uma coisa quase improvisada, né? Ir para um outro lado.
Mas, no outro extremo você tem o Negro Léo, que é um compositor, cantor do Maranhão, que mora no Rio, quer dizer, agora ele está morando em São Paulo, mas conseguiu se estabelecer no Rio, que é um cara completamente, não tem fronteiras para a arte dele, é um cara que experimenta tanto o lado de som mais experimental e hermético, e ao mesmo tempo ele está trabalhando com um samba completamente desconstruído e fazendo críticas às pessoas que criticam os rolezinhos no shopping. Enfim, tem muita gente boa no Brasil hoje. Você acha que faz sentido fazer um festival aqui com essas pessoas, por exemplo? Mas não o Rock in Rio, festival Woodstock, assim, tentando nesse tipo de dimensão. Hoje, né? 50 anos depois, porque nós tivemos festivais da televisão, né? Aquelas competições, né? Exato. Eles eram competições, eles não eram shows, né? Exato. Essas competições que foram muito importantes para sacralizar essas pessoas que a gente estava falando até agora. Aqui no Brasil a gente teve lá o Águas Claras, mas não tem o Rock in Rio, que é uma outra coisa, que é atrações internacionais misturadas com o nacional. Você acha que faz sentido, de repente, hoje, então, mas já esse existe. Formato? Já existe. Assim, desse tamanho? Não, é aí que está. Então, volta à questão, quando você me perguntou o que deu errado. Hoje, nas principais capitais brasileiras, tem pelo menos um grande festival de música brasileira que trabalha com dezenas de milhares de pessoas. Acho que nenhum deles chega a centenas de milhares, acho não, tenho quase certeza. Mas justamente por lidar com uma multidão controlável, que não é uma coisa completamente... Não estou falando da festa do peão ou de Barretos, por exemplo, que é uma coisa que aí sim é gigantesca e é impressionante como eles conseguem manter isso há 60 anos. Né? Uma coisa que tem uma proporção, não chega a ser um Woodstock, mas é muito maior do que... que não é só música lá, né? Tem Sim, mas... uma outra pegada. Exato. Mas você pegar, por exemplo, no Recife você tem o Coquetel Molotov, em Salvador você tem o Radioca, em Belém, no Pará, você tem o Cirrasgum, aqui em São Paulo você tem o Koala. Eu acabei de voltar num festival que aconteceu esse fim de semana em Goiânia, que chama Bananada. Bananada juntou a Pitty, Bugarins, Metá, isso numa noite só. Teto Negro, não é isso? Teto Preto. Preto, isso. Teto Preto, na mesma noite teve o Teto Preto, você teve Tulipa com o João Donato, no dia que o João Donato completou 85 anos de idade, Criolo, Teto Preto, teve Drica Barbosa, que é uma mina do rap incrível, tudo ao mesmo tempo, no interior do Brasil. Em Goiânia, que é uma cidade que capital sertaneja do país. Pois é, uma cidade que é associada à música sertaneja. Você tem esse momento, e sei lá, no passado eu também fui no festival, na mesma noite teve Gilberto Gil e Pablo Vittar, sabe? Então você vai de extremo, Gilberto Gil fazendo 40 anos do Refavela e Pablo Vittar prestes a lançar seu próximo disco. E assim, claro que em Goiânia todo mundo ficou sabendo disso, mas aqui em São Paulo a gente não fica sabendo. E mesmo os que acontecem aqui em São Paulo... A gente não consegue mais porque saber. São Paulo é uma cidade muito grande, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu acho que é bom, porque há um momento de crescimento que não necessariamente está associado a volume. É um crescimento, um amadurecimento artístico. Tanto artístico quanto comercial. O cara consegue entender quais músicas do repertório dele têm um apelo para muita gente. É claro que se eu estou falando de um artista como a Pitty, ela sabe exatamente, se ela falar alguma coisa no palco, o que o público vai responder. Se ela criticar tal coisa, se ela pedir silêncio, todo mundo... Eu vi uma cena do Criolo que o cara ficava regendo o público. Ele pedia uma salva de aplausos para o Ganja Man, que é o diretor musical e o tecladista e guitarrista da banda dele. O pessoal começou a aplaudir, ele... baixa. E aí o pessoal, ele regendo o aplauso do público. Uma coisa fantástica. E o Criolo é um artista que hoje reúne 20 mil pessoas em qualquer cidade do Brasil, sabe? Pelo menos 20 mil pessoas. Se você fizer um show de graça em São Paulo, eu acho que ele consegue juntar 100 mil pessoas, tranquilamente. De graça, né? Não, claro. Vou fazer esse tipo de coisa. Mas você vai pegar outros exemplos, por exemplo, Baiana System em Salvador também, é um outro movimento gigante, mas... De novo,
não acho que a meta desses artistas seja a quantidade. É claro que todos eles querem falar para um público cada vez maior. Não faz sentido você ser artista se não é para falar para mais gente. Cada vez mais gente. Mas eles não têm uma meta de se tornarem o próximo Luan Santana, sabe? Uma coisa de falar com milhões de pessoas num determinado... Claro, é que aí tem que ter uma estrutura diferente, né? Uma estrutura de carreira diferente. E muda o discurso. Né? Você não consegue, sei lá, é claro que a gente está vendo, se eu estou falando de uma cena que tem vários Caetanos Velosos, vários Paulinhos da Viola, vários Tom Jobins, acredito que em algum momento eles se consolidem como os originais também se consolidaram. Então não duvido que daqui a 10, 20 anos a gente pegue o Bananada de 2019 e fale assim, olha só quem tinha na mesma noite. Sabe? Nossa, não acredito que esse cara abriu para esse, como assim? E o Bananada, a maioria desses festivais, além dos palcos principais, eles também têm os palcos pequenos. Palcos dessa altura, que o público consegue interagir de uma forma mais próxima, se quiser dá, mas não vai, porque é uma outra abordagem em relação ao artista. E o cara que hoje está tocando no palco pequeno, daqui a 2 anos está tocando no palco médio, daqui a 5 anos está tocando no palco principal. Então você tem uma outra coisa que é um amadurecimento de uma cena artística para um lado comercial, que era uma coisa que não acontecia em outras épocas. Né? Sim, você me soa bastante otimista. Eu tenho que ser. Apesar do momento. Exato, tem que ser. Eu acho que tem que ser. Mas é obrigação ou porque você acha, assim, é para poder acordar de manhã e continuar trabalhando? Eu acho que um pouco dos dois, Eu acho que o pessimismo é projeto, sabe? Acho que parte da sensação de desânimo e de que tudo está dando errado, faz parte desse momento que a gente tá vivendo, exato. Por isso que os artistas são tão alvo, porque os artistas conseguem fazer com que as pessoas fiquem felizes em qualquer situação. A história da música brasileira é basicamente isso, gente conseguindo fazer música do nada. Você vai pegar o que era o samba antes de se tornar... Tipo, as pessoas eram perseguidas por tocar samba. Né? Tipo, as pessoas eram presas porque andavam com violão nas costas. Não só por causa disso. É claro que tem toda a questão do racismo estrutural brasileiro. Então, um negro andando com violão nas costas, óbvio que é um vagabundo. Roubou o violão. Pois é, ou está fazendo alguma coisa errada. Mas mesmo nessas condições adversas, foi produzido grande música, conseguiram atingir um público até que chegou uma hora que o status quo teve que ceder, teve que falar que não, então tá, a gente vai assumir isso. O próprio samba virou um gênero... A música oficial do Brasil. E certo? Por vias oficiais, né? Foi quando Getúlio reúne tanto os intelectuais quanto os músicos e fala assim, a gente precisa ter... É claro que eu estou falando de um jeito, parece que é uma reunião que decidiu isso, não foi isso que aconteceu. Mas tinha um projeto. Um projeto. É um outro projeto. E um projeto nacional. Um projeto das pessoas no Brasil inteiro entenderem que fazem parte de um país. Fazendo o quê? Ouvindo esse som que foi desenvolvido tanto na Bahia quanto no Rio e que pode se espalhar pelo Brasil. É uma situação mais ou menos parecida com o funk carioca. O funk carioca ainda está naquele estágio em que ele não foi assimilado pelas autoridades públicas. Pelo grau de agressividade, eu não sei se a palavra é agressividade, mas de falar muito de sexo ou ser um pouco machista, não é isso? Não acho não que tem seja a ver por com isso. isso? Eu acho que o fato do funk não ter sido abraçado pelo poder público como um todo tem a ver basicamente para a questão que é a música de preto e pobre. Sabe? Como era o samba. Exatamente. Como o hip hop. Como foi também o rock, de uma certa forma, nos Estados Unidos, tá certo? O rock não chega a ser... Que saiu dos negros, né? Saiu da música negra, para depois ficar legal com Elvis Presley, com outros caras, né? A própria ascensão do Elvis tem a ver com a frase que o cara que lançou ele, o Sam Phillips, falava que ao dia que eu descobri um branco com a voz de negro, eu vou ganhar $1 milhão. Foi a secretária dele que ouviu o Elvis e falou assim, Sam, corre aqui no estúdio que eu achei o cara que você queria. Achei esse cara.
E o rock é, sim, uma higienização da música negra da época. Então, voltando para o funk, então você acha que... Eu acho que o funk é, tipo... O funk... carioca, né? Não o funk americano. Exato. É bom fazer essa distinção, porque as pessoas acham... Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver, só o nome. E agora tem até o funk paulista, né? Que, sei lá, de 10 anos para cá, o funk começou principalmente por causa de um cara que chama Condzilla. Tem um canal no YouTube. Que é poderosíssimo. Pois é, e ele entendeu que dá para profissionalizar o negócio. E aí cai nessa questão, até legal ter citado o Condzilla. Você mencionou a questão da agressividade do funk, e tem isso, né? Como, enfim. O carioca principalmente, não é isso? O paulista também. Também. Tem a questão da misoginia, tem a questão da objetificação das mulheres, da ostentação. O funk carioca é o funk... O chamado funk ostentação, do cara querer dizer que ele tem muito dinheiro, que ele tem joia. Correntes, carros. Mas o Condzilla fala que todos os nomes do canal dele que fizeram sucesso depois falando desses temas, eles começaram falando de amor. O primeiro hit foi sempre algo romântico. E aí, a partir disso, conseguiram juntar um público a partir de uma música que fala sobre como eu quero estar contigo, como é bom a gente estar junto. Aí o cara vai para o próximo degrau, que é: tenho dinheiro para torrar até gastar, eu sou o dono da porra toda. E comercialmente se sustenta. É algo que em outras épocas, o samba, por exemplo, não teve como se sustentar comercialmente por um bom tempo. Você vai pegar ali, foi o livro que o Lira Neto lançou agora, né? O Lira Neto está escrevendo a história do samba em 3 volumes, ele lançou já o primeiro volume, estou esperando aí o segundo, mandei já umas 2 mensagens no Twitter. Me manda antes, Não, pelo menos, quando é que vai sair, né? Mas você vai pegar esse livro, que é incrível, ele conta ali do final do século XIX até o começo do século XX, anos 20, é basicamente uma história fora da lei. É uma história fora do sistema, e de resistência e sobrevivência, que é o que a gente pode dizer, sei lá, nos primeiros anos do funk carioca, começo dos anos 90 até final da década passada, era isso, era simplesmente vilanizado. E aí tem também o complexo de vira-lata do brasileiro, que é quando o gringo vem para cá e fala acha assim: legal. Nossa, isso é demais, hein? Vou botar na minha música. Aí os brasileiros: nossa, isso é demais. Isso aconteceu com o Carlos Miranda, isso aconteceu com o Tom Jobim, com Sepultura, Cansei de Ser Sexy. Todos eles já aconteciam no país, mas a partir do momento que o cara vai para o exterior, ficaram e o gringo bacana se depois. deslumbra, aí os brasileiros começam a reconhecer. Isso já aconteceu com o funk, é um dos motivos do funk ter se tornado... O funk brasileiro é respeitado lá fora? Lá fora, sim. Já tem, você pode falar que pelo menos há 15 anos você tem gente olhando para o que acontece no Brasil, surrupiando ideia, chamando... Você acha que é o novo samba? É isso? É isso. Eu não acho, em algum momento vai se estabelecer como uma música... Porque hoje é a sertaneja, tá certo? Sim. A música estabelecida, sei lá... Faz tempo já, uns 20 anos que... Acho que mais, assim, o sertanejo tem acho que até vale a pena abrir um parêntese sobre isso, porque tem uma frase da Elis Regina, nos anos 70, né, que ela fala assim: quando eu preciso pegar um jatinho, eu peço pro Milionário Zé Rico, que não tinham esse nome, também era a ostentação da época deles. E Barretos está aí porque sempre tiveram uma preocupação comercial. É um momento em que as pessoas que faziam esse tipo de música olham, tentam fazer sucesso nas capitais e, de novo, estou resumindo aqui, fica parecendo que é uma reunião de negócio que os caras decidiram isso. Foram lá, tentaram fazer sucesso, não rolou, voltaram para o interior e falaram: cara, o jeito é a gente trabalhar no interior. E aí começa um trabalho no interior que profissionaliza toda uma indústria, que vai dar no Luan Santana. O Luan Santana não aparece por acaso. O Luan Santana só aconteceu porque antes teve Chitãozinho de Chororó e antes teve Milionário Zé Rico. E teve a migração também do pessoal que era do Iê, 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 né? O Sérgio Reis, por exemplo, sacou e pum! Ele cantava Coração de Papel. Isso, exatamente. De repente ele começou a cantar Menino da Porteira. Exato. E foi... Pau, exato. Né? Mas aí era bem no começo disso. E hoje o sertanejo também está passando por uma coisa que, tipo... O que é sertanejo? Eu já não sei qual é a mesmo? diferença, Pois exatamente. Não é raiz, tem o sertanejo raiz, tá certo? Pois é. Que aí é o Chitãozinho Chororó e tem mais raiz ainda. Pois é, mas mesmo na época que o Chitãozinho Chororó fazia sucesso, as pessoas achavam que o Chitãozinho Chororó não era tão raiz. Era raiz. Raiz era Tonico Tinoco. Exatamente. Eu sou amigo do Leandro Learte, que é o líder do Arte Popular,
que é um grupo de pagode dos anos 90, que ele abomina o termo samba raiz, porque na lógica dele, é uma lógica que faz sentido, o samba muda a cada 10 anos. Então, esse samba puro nunca existiu. Não, claro. E eu acho que esse grau de pureza, quando a gente está falando em arte, não acontece. Mas aí, voltando para a questão do sertanejo hoje, o sertanejo hoje é um híbrido de axé music com funk, com a tocha, que é um gênero muito popular em Salvador, na região do Recôncavo ali, mas também já se espalhou por toda a Bahia e pelo Brasil, com música brega, e até o próprio conceito de música brega já não é o Valdir Soriano dos anos 70, né? É um outro brega que está aparecendo agora. Odair José, né? Pois é, isso aí já é o brega clássico, né? Dá para até chamar assim. Mas esse brega, que é um brega que vem principalmente da região norte do Brasil, também se misturou. Tem toda uma teoria que está ligado a razões econômicas, que à medida em que os fazendeiros gaúchos começaram a subir para a região centro-oeste e a comprar fazendas tanto no Mato Grosso do Sul e no Goiás, eles subiram com o vaneirão, que é um jeito duro de tocar música, aquela coisa bem batida e tal. E isso acaba se misturando com a guarânia, que é ali do Paraguai, da Bolívia e também dessa região Galopeira. do centro-oeste brasileiro, exatamente. E essa mistura do vaneirão com a guarânia, que também é uma das influências do sertanejo Muito forte. Tonico Tinoco, do chamado sertanejo de raiz, na hora que o vaneirão e a guarânia se misturam ali num momento no começo desse século, surge uma outra música e, ao mesmo tempo, um entendimento que essa música pode ser comercializada. E aí tem também um outro elemento que acaba influenciando diretamente, que é a Axé Music. E a Axé Music, a principal contribuição da Axé Music para a música brasileira é que é a primeira vez que um gênero musical se estabelece fora do eixo Rio-São Paulo e seus principais protagonistas, tanto os artistas quanto os produtores, continuam na própria cidade. Eles, em vez de se mudarem para o Rio ou para São Paulo, como aconteceu das Novos Baianos, eles continuam na Bahia, está lá. Ivete Sangalo mora em Salvador. E essa lógica vai para o sertanejo. Os sertanejos entendem que, não, é isso, a gente vai criar o nosso império aqui no interior do Brasil. E fora toda a questão do agronegócio, que está ligado à ascensão do sertanejo e que os nomes do agronegócio acham importante despejar dinheiro nesse tipo de música. Então, talvez essa sensação que a gente tem aqui, o sertanejo é o mainstream da música brasileira, esteja muito mais ligado à injeção de dinheiro do que propriamente à popularidade natural que essas músicas teriam, ao contrário do funk. O funk, ele tem uma coisa que ele é aceito no Brasil inteiro, ele é uma linguagem realmente nacional. Você pensar que o Brasil é um país enorme, continental, né? E como é que a gente consegue juntar, tipo, do mesmo jeito que Getúlio teve essa questão do projeto de samba, séculos anteriores, você teve toda a questão do projeto falar português, né? E hoje você já tem um país inteiro que fala o mesmo idioma, mas você pensar, no final do século XIX, mais gente falava tupi em São Paulo do que português. Né? E isso mudou completamente. Então, não há um projeto oficial relacionado ao funk, muito porque o funk é associado a essa agressividade que você colocou aí, que não é propriamente uma agressividade, mas um confronto contra as regras do status quo, ou seja, o risco que pode se correr. A gente acaba pegando só a pontinha do iceberg do que é o funk, mas o funk é muito inventivo, muito criativo e trabalha no limite, né? Você pegar, sei lá, Bumbum Tantan, do MC Fiote, foi gravada num celular, sabe? Sei lá, 50 anos atrás você não cogitava se gravar música em outro lugar que não fosse um estúdio. 20 anos atrás, você já tinha a possibilidade de fazer um disco em casa. Hoje, a maioria dos artistas tem seu próprio estúdio em casa. Não é um estúdio como os estúdios das gravadoras. Estúdio que hoje mas ali o cara pega uma determinada sala, como aqui também é um estúdio. Foi lá, pegou um lugar, tipo, isso não precisa Caixa de ovo e resolve. Ali, hoje você tem um limite mais extremo disso, que é o cara fazendo o beat de uma música que foi tocada no mundo inteiro
no iPhone. O cara pegou o iPhone, pegou um aplicativo, juntou, pegou um assovio dali, uma flautinha dali e o negócio virou um sucesso. Sampleado no exterior, usado como referência por rappers dos Estados Unidos, por DJs da Europa. E o cara mesmo, o próprio artista, fazendo shows em todo o Brasil, inclusive fora do país. Quer dizer, daqui a 50 anos, se tiver um programa como esse, você acha que as pessoas vão estar falando do funk como a música Eu acho. brasileira? Assim, é mais do que isso. É Assim, isso. daqui a 50 anos, provavelmente... Claro Se a gente existir ainda, tá tem, certo? tem Primeiro, essa outra questão. tá certo. Esse é um pressuposto, né? Essa outra Mas, assim, questão, mas- supondo que a gente exista. E também tem o lado aí que você estava comentando do meu otimismo. Tem um pouco de torcida também. Por exemplo, daqui a 50 anos eu gostaria que, sei lá, 2 mulheres negras estivessem aqui discutindo como o funk e o movimento feminista conseguiu Perfeito. ter o seu próprio espaço. Não? Perfeito. 2 homens héteros cis aqui conversando sobre questões que são importantes, mas eu acho que isso também está mudando. Né? Bom, vamos lá. Então, eu vou fechar. Dentro da perspectiva de tudo que a gente falou, tá? Uhum. Quem você acha que somos nós, humanos? Nossa, essa é uma pergunta pesada. Eu acho que primeiro tem que se ter um entendimento sobre o que é ser humano. Né? E aí a gente tende a parar na descrição biológica do ser humano e a gente não leva em consideração a parte comportamental. E isso já foi citado por neurocientistas, gente de outras áreas, que ser humano não é simplesmente biologia. O fato do ser humano construir ferramentas, criar coisas para conseguir aprimorar sua capacidade de resistência ou conseguir estar tanto na Antártida quanto no deserto do Saara, pressupõe a criação de ferramentas. Ou seja, o ser humano inventa ferramentas. Você não cogita a possibilidade de ter esse animal chamado ser humano se ele não inventa coisas. O problema é o que a gente faz com essas ferramentas. E aí tem tanto coisas boas quanto coisas ruins. As coisas ruins eu nem vou precisar listar, né? Porque elas estão evidentes Claras. no governo. Enquanto as coisas boas estão no nosso dia a dia. Sabe, a gente está ali, é uma comida que a gente come, é um elevador que a gente pega, um avião que a gente... Sabe, você pensar que no século XIX, para você ir do Rio para São Paulo, você demorava dias e hoje, em 1 hora, você está lá e possivelmente daqui Você acha que o que nos define é a tecnologia? Exato, eu acho. Eu acho que ser humano pressupõe a tecnologia. Tecnologia de uma forma bem ampla. Um garfo é uma tecnologia, uma poltrona é uma Mas tecnologia. macaco faz também. Mas não desse Ferramenta. jeito. Não faz tão sofisticado. Não faz, Mas a ideia de fazer um instrumento, ela não é exclusivamente nossa. Mas o João de Barro constrói a própria casa. Um ninho de um passarinho é uma obra arquitetônica. Uma ferramenta também, então. Mas não com essa proporção, não com essa Sofisticação. Não estou nem querendo dizer que os animais não são sofisticados. Há uma sofisticação animal que a gente não consegue reconhecer, talvez. A gente não consegue se comunicar com os animais. Então, para começar, eu acho que esse é um dos grandes desafios desse século, inclusive, né? Enquanto houver animais ainda. Vamos torcer para que eles continuem existindo. Continue aí. Eu acho que vai acontecer. Mas eu acho que... Qual foi a questão mesmo? Quem somos? Nós. Então, eu acho que a gente é essa raça de seres que inventa ferramentas que pode melhorar o mundo, mas que infelizmente prefere pensar só no próprio umbigo, só nas próprias necessidades individuais e acaba passando por cima de tudo. Embora eu ache que isso esteja mudando. Se eu pensar assim, historicamente, sei lá, nem precisa ir séculos para trás, mas embora a situação que a gente esteja vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, pareça que
a gente está voltando 50, 100, 200 anos para trás, sei lá, os negros conseguiram seu espaço. A gente está falando de direito animal. As pessoas estão trocando de gênero, sabe? Para a gente da nossa faixa etária aqui, e nossa faixa etária, sei lá, quem nasceu no século XX, tem alguns estranhamentos em relação a algumas coisas. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de conceber a minha alimentação sem carne. Eu sou vegetariano. Pois é, você já foi para um estágio que eu não consigo. Há muito tempo. Eu consigo não comer carne, não tenho problema com isso. Agora, estritamente não comer carne, agora você toma leite? Eu produzo leite. E tomo o leite que eu produzo. Pois é. Não eu mesmo, não. As vacas que eu tenho na fazenda, obviamente. Mas talvez um dia chegue a ser, no meu caso. Mas assim, eu tenho o privilégio de ter um lugar onde eu posso fazer o leite, o queijo, o iogurte, etc. E minhas vacas são muito mais felizes do que a maioria das pessoas, infelizmente. Pois é, mas ao mesmo tempo, talvez consumir produtos de origem animal não seja... Não, vai acabar. Exato. Então, isso eu não tenho a menor dúvida. Então, a gente ainda está com os pés no século XX ou no segundo milênio, né? E as coisas já mudaram. As coisas já mudaram, assim, toda essa discussão política, as coisas do Facebook, fake news e tal, é coisa de quem tem 25 anos para cima. Quem tem menos de 25 anos, todo mundo se mistura. É claro que eu estou generalizando, né? Mas, tipo, sei lá, pelo menos 3 filhos de amigos meus, com menos de 10 anos de idade, chegaram à conclusão sozinhos, claro que são filhos de pessoas que têm preocupações e tal, que eles não iriam mais comer carne. Porque se eu tenho um bicho em casa, por que eu vou comer outro? Isso não foi passado pelos pais. Eles chegaram a essa conclusão por conta própria. Eu estou feliz de ouvir isso. Isso tá acontecendo tá claríssimo. numa escala gigantesca. O problema é, toda essa onda reacionária que a gente está vivendo, além de reacionária, é escandalosa, é histérica. E não para de gritar. A gente é martelado por isso o tempo todo. E outras questões, sei lá, acabei de me separar e, discutindo com outros amigos meus que não são casados, a gente tem problematizado a paquera. Como é que você paquera hoje em dia? Sabe? Como é que você chega numa... Não é usando o Tinder, eu sou a moda antiga. Claro. Mas, tipo, a abordagem que... eu não estou nem falando de puxar cabelo da menina na festa, mas a abordagem de 10 anos ou 20 anos atrás... Não funciona mais. Hoje é extremamente machista. Eu sempre brinco, tipo, a melhor cantada é um oi. Mas dependendo do jeito que você dá esse oi, você pode estar sendo super invasivo. Você pode estar sendo super mala. Eu nunca soube fazer, então para mim eu não tenho essa questão. Mas é uma questão que... E aí, essa discussão, ela não é discutida abertamente. As pessoas conversam. Tenho, sei lá... Tive 2 conversas com 2 amigos meus, de áreas completamente diferentes da minha. Um deles chorou na minha frente ao se reconhecer racista. Que ele nunca tinha se ligado que uma série de coisas que ele fazia... Mas é bonito. Pois é, só que isso não dá manchete no jornal. Isso não dá like no Facebook. Então, essa revolução humanista que está acontecendo, ela é silenciosa. Tomara que você esteja certa. Também espero. Eu não acho. Apesar de tudo que está acontecendo, apesar de eu ser vegetariano desde os 14 anos, eu acho que a gente não está melhorando nesse sentido. E que nós vamos chegar num... Eu acho o contrário. Acho que a gente está deteriorando. Não deteriorando porque parecia que antes era melhor. Não é isso. Eu só estou dizendo que a gente não está indo para o sol. Sabe? Eu acho que a gente está assim, estragando tudo. A gente vive num planeta com 8 bilhões de pessoas. E, tipo, sei lá, 5 bilhões de pessoas... 2 bilhões de pessoas têm acesso à internet. Sabe? Sei lá, 2 bilhões de pessoas não têm... Tem banheiro. Pois é, não tem água. Pois não tem comida. Proporcionalmente, 2 bilhões de 8 bilhões são 20%.
vai pegar a porcentagem de pessoas que não tinha banheiro, não tinha comida, não tinha nada na Idade Média. Não, a gente estava, por acaso, a gente estava conversando sobre isso antes de você chegar. Se a gente olhar deste jeito, é óbvio que melhorou. Tem penicilina, mas não tinha, tem não sei o quê, mamamã. Mas será que esse é o jeito que a gente tem que medir mesmo? Tá certo? É assim que se mede? Eu acho que tem uma coisa que a perspectiva que histórica ajuda a gente a... Evolução, parece que a gente está indo para um lugar que é melhor. Não é assim, a vida é caótica, ela não tem um lugar. Toda vez que se acreditou que a gente está indo para um lugar para melhor, que chama Revolução Francesa, depois comunismo real, né? Não comunismo teórico, foi só massacre, fome, violência, morte. Mas se não é a Revolução Francesa, a gente não tem um conceito de fraternidade, igualdade, desde que não massacre você, tá certo? Se não é o comunismo, a gente não tem noção de direito trabalhista. Não, então estou falando do comunismo... Não, pois é, mas... O que aconteceu, o Stalin, não o comunismo do Marx. Não, tudo bem, mas né? mesmo... Então é muito perigoso a gente querer ter uma visão de para onde tem que ser. Porque toda vez que isso aconteceu na história, isso destruiu as pessoas. Claro. Então a história não tem um sentido. Que as pessoas acham que a história tem um então, sentido. Eu discordo. Ela não tem um sentido. Eu entendo o que você está falando, eu discordo, porque eu acho assim, tem um sentido, mas ele não depende das pessoas. As coisas vão mudar e vão melhorar, mesmo que as pessoas não queiram. Mas é mais determinista ainda. Isso que você está falando são quando determinadas pessoas, determinados indivíduos estabelecem que agora vai ter que ser desse jeito. Sempre que você estabelece isso, dá merda. É claro, sempre. Claro. Só que outras coisas podem acontecer mesmo você saber assim, olha só, já aconteceu isso. A gente está vendo aí a volta do nazismo. As pessoas gostando, falando da boca para fora que Hitler não estava errado, meu. Como é que pode isso? Como é que pode? Mas, de novo, eu acho que tem muito mais gente odiando o Hitler como deve ser do que amando, do que achando que ele foi um cara que teve algumas ideias erradas, mas tinha alguma coisa que estava boa. Essas pessoas que acham que Hitler não era uma pessoa abjeta, uma pessoa que deveria ficar na lata de lixo da história, são muito menos do que a maioria das pessoas que acham que o Hitler é um psicopata, que tem que ser lembrado só como sendo um psicopata. O problema é que essas poucas pessoas neonazistas fazem muito barulho. Tomara que seja isso. Aí tem uma outra questão que eu não sou tão otimista, mas enfim, que é toda a questão do aquecimento global, né? E aí tem toda uma outra história que não vou entrar aqui, que é outro programa, que é como o aquecimento global está sendo causado pela China e pela Rússia para desgelar a Sibéria, que vai ser o grande palco do século XXI. Todos os recursos naturais que estão embaixo da Ásia congelada. Nossa, agora sim. Deixa você está lendo coisa de conspiração... Não sei, né? Completamente. Vamos ver. Vamos ver. Valeu, obrigado. Obrigado.